Amados, eu os convido para a reflexão na palavra de Deus, continuando na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1. Se você não ouviu as 3 mensagens últimas que eu ministrei, do versículo 1 até o versículo 14, já foram 3 mensagens. Entra lá no nosso canal no YouTube e assista. Se você já assistiu, assista novamente, para que você possa entender a lógica do que nós estamos ensinando, para junto nós aprendermos o que Deus quer de nós através dessa carta. Qual é a mensagem do Evangelho nessa carta aos Efésios? Que nós já falamos, que nós estamos falando sobre a vontade de Deus. Lá você vai ter 3 ministrações em 14 versículos. Então, e hoje nós continuaremos a partir do versículo 15. Mas aprenda, permita que o Espírito Santo fale contigo. Queridos, senão nós teremos perdido o nosso tempo de estar aqui. Se nós não ouvirmos a voz de Deus, se nós não aprendermos a sua palavra, nós teremos tido apenas mais um evento, como qualquer outro evento. Mas aqui é lugar de oração, aqui é lugar de encontro, aqui é lugar da presença de Deus, aqui é lugar onde os filhos se reúnem na presença do Pai para saber a sua vontade, que é isso que nós temos falado todo dia. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim: por esta razão, Paulo dizendo, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço a Deus, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder, Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amém. Amados, Paulo está escrevendo essa carta, essa correspondência à igreja que estava em Éfeso, aos Efésios, e ele começa a falar daquilo que nós já aprendemos. A fala dele até no capítulo, até no versículo 15, é uma fala de louvor. Ele começa a exaltar Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Ele começa a dizer da grandeza, das bênçãos que já nós temos, começa a falar da adoção, de que nós somos filhos, que Ele nos elegeu, e ele vai enchendo o coração de alegria, dizendo que há um mistério, que é de fazer centralizar em Cristo todas as coisas, e que por causa disso nós já fomos inclusive selados com o Espírito Santo, que é o penhor, que é a garantia de que nós somos propriedade dEle, até que tudo isso aconteça. Aí ele, de repente, ele para e fala, olha, diante de tão grandes verdades, e de imensuráveis e indescritíveis possibilidades da vontade de Deus na vida da igreja, eu vou ter que orar. Ele para, o estudo teológico dele para e vai orar. É a primeira oração do apóstolo Paulo nessa carta. A segunda está lá no capítulo 3 e a terceira fala sobre a oração, está lá no capítulo 6. Aí ele para e diz, olha, por esta razão, versículo 15, pode deixar o 15, por favor, versículo 15, por esta razão, que razão?
A razão de tudo que ele falou até ali. Diante desse mistério, que é Cristo centralizado nas consciências, mas muito mais do propósito da vontade de Deus, que é que um dia todas as coisas estejam ao redor do Cristo, todo o universo, todas as coisas criadas. Diante disso, por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor e do amor que vocês têm, eu vou orar por vocês, eu não deixo de orar, e agora eu vou começar a orar. Porque, veja bem, essa oração está inserida num contexto maior. Ela está inserida numa carta do apóstolo a essa igreja que está em Éfeso, mas ela também está inserida num contexto de liberdade. Esse pessoal aqui que entregou a vida para Cristo é o que está relatado no capítulo 19 de Atos, quando Paulo passa mais de 2 anos na cidade de Éfeso, a grande metrópole, capital na Ásia do Império Romano. Esse povo do qual ele começa a orar agora e pedir algumas coisas que são extraordinárias, eu diria que seria uma oração para a iluminação. Uma oração para a iluminação. Esse povo é aquele povo que veio de uma idolatria profunda. A cidade de Éfeso, a grande metrópole, onde tinha inclusive o templo da deusa Ártemis, a deusa grega ou a deusa Diana, que é a deusa romana. O templo que dava 4 quilômetros de extensão. A cidade, inclusive, para entrar na cidade, tinha que pagar pedágio, pagar ingresso para entrar, diante da beleza, do esplendor, inclusive do esplendor desse templo, dessa deusa Diana, que era a deusa não só dali de Éfeso, mas de toda a Ásia, do tempo do apóstolo Paulo. Esse povo para os quais ele está escrevendo, esse povo que veio desse contexto, esse povo que adorava essa deusa, que inclusive era a deusa da fertilidade, era a deusa virgem, uma deusa que não se casou, era uma virgem. Quanta semelhança há nos nossos dias. Essa cidade, se você ler o capítulo 19 de Atos, ela se movia em torno desse templo. Então, até que Paulo começou a pregar, o pessoal começou a se converter e levantou um grande tumulto, porque aqueles que trabalhavam, que viviam do templo, a cidade vivia do templo, na confecção de imagens. Todos os escultores, os ourives que faziam as imagens da deusa Diana, que se revoltaram, inclusive disseram: veja bem, esse Paulo veio atrapalhar o nosso comércio, o nosso negócio. Nós vamos falir se continuar assim. Se esse povo continuar convertendo ao povo do caminho, a Jesus Cristo, nós não teremos mais trabalho. E mais, a divindade da nossa deusa está sendo colocada em xeque. Por quê? Porque o povo está deixando de adorá-la, e daqui a pouco o que nós vamos fazer com esse templo? Esse é o povo para o qual Paulo está escrevendo. Além dessa deusa Diana, a cidade de Éfeso é uma cidade de puro misticismo, idolatria, feitiçaria, livros de adivinhações. Tanto é que lá vai relatar que eles trouxeram os livros para serem queimados, e mais de 50 mil dracmas, o equivalente a mais de 55 mil reais de livros foram queimados num só momento. Esses livros de adivinhos, de receitas macabras de misticismo. Era uma cidade do ocultismo, era uma cidade envolta numa atmosfera maligna, não só de idolatria, mas de feitiçaria e de ocultismo. É para esse povo que agora Paulo, depois de ter estado lá e ter ido embora, agora ele escreve essa carta e fala: desde o dia que eu ouvi falar da fé de vocês, do amor que vocês têm, ou seja, eu passei por aí, preguei, criou-se uma igreja, e eu sei que vocês estão sendo persistentes, mas vocês precisam entender algumas coisas ainda. Vocês que viviam da idolatria dessa sociedade matriarcal, porque ali era a mãe Diana que mandava, que comandava, que tinha efeito espiritual sobre a vida deles. Aí ele vem te apresentar o quê? O glorioso Pai. Ele fala que não é mãe, é um Pai que cuida de vocês agora. É o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele fala tanto de Pai, porque aquele pessoal de fato era órfão, era matriarcal. Havia uma dependência materna por causa da influência daquela deusa e de todo o ocultismo. O medo que vocês têm hoje, esse medo inclusive da atuação dos espíritos nas regiões celestiais, porque a cidade era
pesada, o clima era pesado por causa do ocultismo. Aí ele vem dizendo, olha, vocês precisam entender alguma coisa. Eu apresento esse Deus das bênçãos, esse Deus que já te abençoou vocês, esse Deus que inclusive já resgatou você de toda e qualquer prisão, de toda e qualquer opressão. Aí ele para a sua teologia, a sua doutrina e começa a orar em favor daquela igreja. E ele faz algumas orações, essa oração de iluminação, que me parece que vai muito na contramão do que nós achamos ser oração. Porque oração não é apenas uma prática cristã, oração é uma prática em todas e qualquer religião. Todas as religiões oram, até aqueles que não têm Deus oram, os pagãos que não conhecem a Deus também oram, também buscam. E oração na concepção das religiões, o que Paulo vem trazer é esse contraste. Olha, na verdade nós nem sabemos como orar, o Paulo já disse isso em Romanos, se não for o Espírito Santo intercedendo por nós, nós não sabemos nem como orar. O próprio Jesus Cristo ensina, interpelado por seus discípulos, olha, os discípulos chegam para ele falando, nos ensina a orar, porque nós não sabemos como orar também, está meio complicado, porque há um misticismo da oração, feita nos montes, inclusive no Gerezim, e há um ritualismo da oração no templo, que é esse movimento em favor da manipulação da divindade. Porque o que é orar no conceito comum? Essa fala, essa interpelação que eu faço a um poder, para que o poder volte o seu olhar para mim e mude a minha circunstância. O que é a oração no conceito de todas as religiões? O que é a oração pagã de todas as religiões? O que é a oração? É esse meio, esse caminho, esse mecanismo que eu uso para manipular o divino, o sagrado, a entidade, seja a entidade lá no candomblé, na quimbanda, na umbanda, seja no cristianismo, seja qual que for a divindade, para que a divindade, então, olhando para mim, ela mude a circunstância da minha vida, ela atenda à minha vontade. Esse é o conceito de oração. Aí Paulo vem apresentar uma oração totalmente diferente. Paulo vem, nesse momento da igreja, olhar para as possibilidades de um retorno à compreensão da idolatria e do ocultismo que existia na cidade de Éfeso, e fala, gente, vocês precisam aprender algo, porque vocês já foram abençoados, já foram adotados, já foram resgatados, já foram perdoados, vocês já foram selados com o Espírito Santo, vocês já têm tudo. Agora, por favor, entendam qual é o chamamento de vocês, entendam qual é a vontade de Deus para vocês. É interessante que essa oração que nós vamos dar uma olhada nessa noite, ainda que superficialmente, essa primeira oração, ela tem muito a ver com a segunda oração do capítulo 3, que foi a primeira fala que eu tive com alguns irmãos aqui da CCVE, quando a CCVE ainda tinha acabado de ser formada, não tinha nem a possibilidade, nem o convite para ser pastor de vocês. Naquele encontro informal que nós tivemos, parece-me que num sábado à tarde eu preguei sobre quais as razões que te colocam de joelho. Quem que lembra? 3 anos atrás, lembrasse? Lembra, João? Tinha vários irmãos que estão aqui, algumas mulheres, as esposas dos obreiros também estavam aqui, dos fundadores. E eu falei sobre essa oração do capítulo 3, que tem muito a ver com o capítulo 1 dessa oração que nós vamos falar agora. E eu pensando nessa oração, na profundidade dela, eu fiquei impactado. E ao mesmo tempo fiquei contente, porque o que eu falei antes de saber que iria, pela graça de Deus, ter o privilégio de estar com vocês, é aquilo que eu já acreditava. É aquilo que eu continuei acreditando, continuei pregando nesses 3 anos, e por isso que agora, diante dessa carta do apóstolo Paulo, eu me sinto na liberdade e no direcionamento de Deus para continuar falando sobre essa carta, porque de fato nós precisamos saber o que é ser igreja, qual é o propósito de ser igreja. Aí ele continua dizendo assim, no versículo 17, pode continuar relatando para mim no telão, por favor, versículo 17, já está, né? Peço que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e revelação. Se você fosse orar por uma igreja, o que você pediria? Quais seriam os pedidos que eu e você colocaríamos?
Veja, é um povo que está na cidade da idolatria, na cidade do ocultismo, tendo o Império Romano como chefe, são escravos do Império Romano, ali na Ásia. Entretanto, Paulo vai fazer pedidos que transcendem qualquer estrutura de poder e de autoridade. Ele começa dizendo, olha, que o Senhor Jesus Cristo dê para vocês sabedoria e revelação, esse espírito, essa compreensão de sabedoria, porque sem sabedoria é impossível agradar a Deus, e revelação. Nós já falamos aqui, tem 2 mensagens minhas sobre revelação, porque é impossível de nós compreendermos a leitura do que nós estamos fazendo, e essas reflexões que estamos fazendo a cada domingo, se Deus não revelar para você, se Deus não lhe der o espírito de entendimento e de revelação, você não entenderá nada do que é falado aqui, porque talvez ainda a tua compreensão estará sendo a lógica da religião, a lógica da barganha, a lógica da oração, que é fazer com que a divindade se mova para satisfazer a tua vontade, e não para fazer a vontade eterna dele. Ele continua dizendo, olha, eu oro também, versículo 18, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Como isso? Olhos do coração. É uma oração de iluminação. Jesus disse que a lâmpada do corpo são os olhos. E, de fato, aqueles que não têm a visão, muito mais naquela época, ficam incapacitados de viver com plenitude a vida física, a vida material. Porque o quê? A visão impede de se viver com plenitude, de andar, de caminhar, de trabalhar. A visão física. Da mesma forma, agora ele vem dizer que é necessário que Deus abra os olhos do coração. O coração aqui fala da essencialidade do ser, do que há de mais profundo no ser humano. Abra esses olhos, porque é possível que os olhos estejam fechados, mesmo tendo decidido seguir Jesus, mas talvez os olhos ainda estejam fechados. A lógica que permeia a vida é a mesma lógica que acontecia com a deusa mãe. Até que a deusa mãe ainda ocupa tanto lugar na vida de muita gente. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, até porque Jesus Cristo já disse que é impossível um cego guiar outro cego, porque os dois cairão no buraco, no abismo. O primeiro passo é trazer iluminação. Por isso que Paulo também vai dizer que o Deus, com letra minúscula desse século, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do evangelho da graça de Deus. Por que a gente fala, ensina, ora, clama, e nada acontece na vida de alguns? Porque estão cegos. Aí ele vem orando. Eu oro para que Deus, diante do que eu acabei de dizer, até no versículo 14, eu oro para que vocês tenham os olhos do coração iluminados, para que não haja miopia, que não haja distorção na visão de vocês, mas que vocês tenham essa revelação do Cristo, essa revelação da sua perfeita, extraordinária e completa vontade, que é o que nós estamos aqui aprendendo. Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para quê? A fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Deus te chamou. O chamamento ali é o quê? É vocação. O verbo ali é vocacionado. Aquele que chama. E chamou para quê? Para que você foi chamado? Aliás, para que você vive? Para que eu e você vivemos? Qual é a natureza do nosso chamamento? Qual é a nossa vocação? Ele fala, vocês foram chamados para uma esperança. A esperança do chamamento de vocês, do chamado de vocês. Vocês não foram chamados para ser mais um. Vocês não foram chamados para ser membros de uma igreja, de uma religião. Vocês foram chamados para ser igreja. Há uma vontade de Deus de convergir em Cristo todas as coisas, e essa é a natureza do chamado de vocês. Vocês foram chamados para serem filhos. Olha lá,
para que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da sua gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Amado, você foi chamado para ser filho, você foi chamado para ser a imagem do Filho. Qual o motivo que te faz levantar de manhã? O que te movimenta toda manhã, quando você abre os olhos? É o teu dinheiro? É o teu serviço? É a tua casa? O que te movimenta? O que te faz movimentar? O que te tira da cama? O que pulsa dentro de mim e de você? Com a certeza desse chamado. Viver 70 anos aqui? Ou 90? Para quê? É só isso? É compreensões das coisas aqui? Ou vai além? É viver que vida? Que tipo de vida? De vida abundante ou vida medíocre? Vida mesquinha? Vida de derrota? E derrota em que sentido? Derrota segundo os padrões, os conceitos, as referências do mundo? Ou derrota segundo o que propõe a palavra? Ele fala que há uma esperança para a qual Ele nos chamou, riquezas da gloriosa herança. Que herança é essa que nós já vimos? Ele começa a orar, olha que tipo de oração que sai do coração de um pastor. Oração do pastor Paulo, a igreja que estava em Éfeso. Olha a oração que brota de um coração cheio de Deus, de que sabe para o que foi chamado. Essa oração que faz com que as pessoas de fato sejam quem elas nasceram para ser. Ele continua dizendo, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Que poder é esse? O poder que Ele usou para ressuscitar Jesus. Olha, vocês foram vocacionados, foram chamados para ser filhos, vocês foram chamados para ser igreja, nós vamos chegar lá daqui a pouco. E, humanamente olhando, é impossível, porque está além das nossas possibilidades. Aliás, se nós não sabemos nem orar como convém, como que tudo isso que Ele diz para o qual nós somos chamados, essa beleza da sua vocação acontecerá se não for através do poder dEle mesmo, porque todo o poder está nele. Ele está fazendo um contraste com o poderio de Diana. Os efésios entenderam, falaram, olha, há um poder aí, um templo suntuoso e um misticismo e uma atmosfera de domínio espiritual, mas não é esse poder não é nada diante do poder de Cristo, de Deus que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Não é esse poder de uma ressurreição que de repente você traz alguém que estava morto à vida, não deixa de ser um poder que traz alguém que estava morto à vida, mas esse alguém morre novamente como Lázaro. Esse poder que nos capacita a ser igreja, a ser quem Ele nos chamou para ser, esse poder que levanta o Cristo dentre os mortos, devolve agora não mais um corpo humano, mas dá-lhe um corpo incorruptível para nunca mais morrer. É esse poder sobre a ressurreição do Cristo que traz o Cristo à vida novamente, para o Cristo ser quem Ele é, desde sempre. Um ser totalmente divino, entretanto, com a possibilidade de caminhar entre os humanos. Ele caminhava aqui, ficou 40 dias caminhando entre nós, inclusive transpondo barreiras, entrando nas salas onde estavam fechados, porque o tempo, a barreira, a geografia, a física não impedia. Esse é o poder de Deus. Qual o poder que eu e você queremos, amado? O que é poder de Deus para mim e para você? Se não é o poder da lógica da religião. Aí ele continua dizendo, esse poder, versículo 20, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar à direita de Deus nas regiões celestiais. Olha aqui, Ele arranca o Cristo do túmulo, ressuscita, lhe conduz a um trono nas regiões celestiais. Ele está falando para uma região, está falando para uma igreja que veio dessa cidade, que está nessa cidade.
onde o medo do espiritual, o medo das potestades, ele está falando, veja bem, vocês agora, vocês que saíram dessa idolatria, vocês agora servem a um Deus que ressuscitou Jesus Cristo, assentou Ele num trono nas regiões celestiais, muito acima do quê? De todo governo e autoridade, ou seja, não é o império romano, não é o imperador romano que é poder mais, o poder agora é Cristo, e aonde? Muito acima de todo governo e autoridade, muito acima de qualquer poder e domínio. Há potestades do bem, do mal, anjos, arcanjos, querubins, potestades, governos, domínios, tronos, dominações, que Paulo vai falar em outras cartas. Quem são esses? Nada diante de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. E ele continua dizendo, e lhe deu o quê? Esse nome dele está acima de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Queridos de Deus, entendamos essa verdade. Nós estamos preocupados se o Lula vai ganhar. Pelo amor de Deus. É lógico que eu não vou votar nele, se depender de mim, não ganha mais nunca. Mas eu não estou me lixando se ele ganhar. Porque eu sirvo ao poder do universo que é Jesus, que independente do que acontecer na face da terra, quem está no trono é Jesus de Nazaré. Ah, mas se ele ganhar, vai implementar o comunismo e nós vamos ser escravos. E daí? Posso ser escravo desse governo, mas sou embaixador de Jesus Cristo. Essa é a compreensão. Ah, mas e as potestades do mal, das regiões da maldade? Ok, elas estão aí, mas a última palavra é Jesus Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome. Nesta era e no porvir. Há quem diga que alguém fez um seminário, né, lá na América, se formou em pastor de teologia, foi fazer missões numa das ilhas. Aí chegou lá, o pessoal falou, não, nós não queremos saber de nada aqui não, de milagre, porque aqui a gente clama os espíritos faz milagres, os espíritos ressuscitam a gente, os espíritos faz tudo aqui, cura todo mundo, não precisa de nada desse evangelho não. Aí o cara, né, novo pastor, ficou assim preocupado, falou, meu Deus, e agora, né? Meio com medo. Aí ele falou, então tá bom, estou indo embora, mas deixa eu fazer a oração. Daí fez aquela oração assim, bem batistona, bem tranquilona assim, né? Ah, Senhor, e terminou em nome de... o chefe falou, peraí, esse final da oração que você fez aí, eu terminei em nome de Jesus Cristo. Eu falei, não, peraí, então você fala desse nome aí, porque quando você terminou a oração, que você falou o nome de Jesus Cristo, os espíritos foi tudo embora, sumiu tudo aqui. Quem é esse poder que é maior que tudo? Aí foi quando ele descobriu que de fato ele servia ao poder verdadeiro, que é o nome de Jesus de Nazaré. Esse é o poder que habita em você. Aí você fica tremendo diante do quê? De uma enfermidade? De uma dor? De uma adversidade? Gente, são reais? São, mas não são nada diante daquilo que nós servimos. A nossa vocação não é orar tentando manipular esse poder para ajeitar a nossa, dar uma ajeitada na nossa vida, não. A nossa oração é que nós somos chamados para ser, de fato, o corpo de Cristo na terra. E baseado em quê? Baseado no poder de Deus que ressuscitou Jesus Cristo. É este poder que vai caminhando, essa imagem do Deus visível. Isso é ser igreja, o resto é religião, o resto é mais uma forma de manipulação, de tentativa de manipulação do divino. E quem consegue manipular alguma coisa? Se foi manipulado, não é Deus, porque Deus não se manipula. A oração não move a mão de Deus. A oração não move a mão de ninguém. Pode mover a mão do ídolo. A do Deus verdadeiro não move. Porque se Deus é movido pela minha oração, logo ele é mais fraco do que eu, ele é manipulável. A oração é aquele sentimento, aquela intimidade, aquela busca, aquela afinidade que o meu coração é transformado, porque ao orar eu descubro a vontade de Deus, e de repente, se a vontade do meu coração for a vontade dele que é feita no céu assim na terra, aí sim as coisas acontecem, porque é para a glória do nome dele. Nós somos alinhados com o coração de Deus. Então não precisa orar, você deve orar, mas orar muito. O Paulo parou, escreveu só 14 versos e começou a orar. Por que você não precisa orar? Nós devemos orar. E orar muito.
Mas não orar para barganhar com Deus, não orar para manipular Deus, mas orar para que Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós descobramos de fato para o que eu e você foi chamado. Jovens, adolescentes, vocês que estão aqui, eles foram chamados para quê? Para estudar num colégio e ter uma profissão? Que isso? Isso é muito vago, isso é muito simples, isso é muito terreno. Vocês foram chamados para ser gente boa de Deus. Eles foram chamados para representar Cristo onde vocês estiverem. Eles foram chamados para ir na contramão desse mundo, desse tudo pode, essa vibe que está tudo aí virado de ponta cabeça, e lá vocês serem representações de Deus. Senão vocês estarão perdidos em si mesmos, longe da graça do Senhor. E ele continua dizendo então, para quê? Olha que coisa linda. Versículo 23. Deus colocou o quê? Todas as coisas aonde? Quem é o nome que está acima de todo nome? Quem que foi ressuscitado? Jesus, que foi ressuscitado. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, dos pés de Jesus. E o designou o quê? Cabeça de algumas coisas? De todas as coisas, inclusive lá de Éfeso. A deusa Diana tem como cabeça Jesus. Todo espírito maligno tem sobre o cabeça, sobre o dominador, Jesus. Todos os reinos são de direito. Direito por criação e direito por redenção de Jesus. Ainda não são de fato, porque o reino ainda não foi estabelecido. E esse tornar-se todas as coisas de fato convergidas e em Cristo, só depende de mim e de você. Os colocou debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Amado, entenda isso, por favor. O Jesus que eu e você servimos não é um Deus maior, eu até gosto daquela canção, mas não é legal cantá-la. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não, não há outro Deus. Nem Deus tão grande. Não tem deuses. Só existe um Deus, é Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, é Jesus. Você e eu servimos a um único Deus, do qual todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Estão subjugadas. Nada passa ao descontrole. Jesus não tira férias, fala, nossa, não vi o que está acontecendo. Viu sim, inclusive o que está acontecendo em você. É que a nossa, por estarmos muitas vezes cegos nos nossos olhos espirituais, nós geramos em relação a Deus uma expectativa, inclusive uma expectativa de futuro. Ah, não, porque Jesus vai fazer tudo para mim. Jesus vai resolver os meus problemas, inclusive aqueles que eu criei. Inclusive, no final, vai me resolver também o problema do inferno. Não vai levar para o inferno, vai levar para o céu. A gente coloca Deus aonde? Deus lá no fim. No final, eu vou ter um encontro com Deus e vou estar no céu com Ele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Coisa do diabo, né? Misericórdia, olha o que o Paulo está falando. É porque o problema de Gênesis lá foi colocar Deus aonde? No final. Porque o diabo não tira Deus de você. O diabo coloca Deus em outro lugar onde Deus não queria estar. O que a serpente falou para a mulher? Para Eva? Se você fizer, você se tornará igual a Deus. Ué, a lógica era, permaneça obedecendo a Deus e tenha comunhão com Ele, que você já é um com Ele. Não, se você comer aí do negócio aí, os olhos vão abrir e você será como Deus. Colocou Deus, tirou Deus da relação? Não, a relação, Deus ficou. O capeta não chegou e falou, Deus não existe não. Não, só colocou Deus só onde Deus não queria estar. E o que nós estamos fazendo o quê? É colocando Deus após a morte. É colocando Deus para fazer coisa de escravo para nós. E não para ser nosso Pai glorioso, para o qual nós somos chamados. Então nós queremos, não é Deus, nós queremos um serviçal que trabalha para atender nossa expectativa, que supra os nossos problemas, resolva as nossas necessidades, e nós criamos uma expectativa sobre Deus, ao invés de ter uma perspectiva de quem nós somos, de quem Ele é. Eu agora não sou mais um seguidor de Deus, eu agora sou um filho amado que estou preocupado por eu ser um filho amado, ter a identidade de filho, agora eu sou esse corpo desse Deus caminhando sobre a face da terra. Igreja é corpo de Cristo,
Já viu uma cabeça sem corpo? Isso é coisa de assombração, né? E corpo sem cabeça é mula sem cabeça, né? É fantasma. Então, Jesus, aqui diz que Jesus Cristo é o cabeça de quem? Do corpo que é a igreja. Você e eu somos responsáveis de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Você e eu, como corpo de Cristo, Ele está onde? Está sentado num trono, está dominando, mas você é o corpo dele. Você é a mão dele, é o abraço dele, é a justiça dele, é o afeto dele, é o amor dele. Você é o que faz, que traz a Cristo a visibilidade que ele quer. Difícil, né? Mudou a lógica da religião. Por isso que eu disse, desde o primeiro dia que comecei a falar de Efésios, que a gente se reúne aqui não é para buscar bênção, a gente se reúne aqui como irmãos na presença do Pai, para saber a sua vontade, o que Ele quer fazer com a gente, o que é que nós vamos fazer com Ele. O poder é dele, todo o poder é nele, mas eu sou essa agência, essa representabilidade de Deus na terra. Colossenses vai dizer que Jesus Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Então, você quer saber quem é Deus? Olhe para Jesus. Agora, sabe como é que nós vamos olhar para Jesus? Olhando para o irmão, olhando para a igreja. Se nós não representarmos Jesus, se nós como corpo não espelharmos a vida de Jesus, a face de Jesus, nós teremos passado a vida aqui servindo uma religião. E não somos nem discípulos e nem igreja de Jesus de Nazaré.